eu vou entrar numa parte que é muito em consideração também aos pais que não puderam estar e aos pais que estiveram também, porque eu vou dar uma complementada. Então, o meu tópico para complementar, primeiro, é os impostores. Eu expliquei um pouco, falei, mas não falei qual é a essência pedagógica por trás dessa palavrinha. Então agora nós vamos entender. Pessoal, vejam bem. Não vou falar de avaliação como um todo, porque tem um vídeo que eu já falei, é só dar uma procurada aí que vocês vão encontrar sobre avaliação, sobre as falcatruas que a própria lei acaba jogando, né, direcionando para que a avaliação não tenha, de fato, valor nenhum, a não ser como uma prestação de conta para os votantes, para as pessoas que elegem outras pessoas. Eles precisam saber que o dinheiro está sendo gasto, que está tendo aprendizado, etc, etc, etc. Mas nós estamos careca de saber que o aprendizado do Brasil está no mais baixo nível que poderia estar. Não há como maquiar isso daí. Havia no passado, hoje não. Tá ok? Então vejam bem, quando eu falo aluno impostor, é a minha relação íntima com ele, é brincando com ele, é fazendo ele rir, né, dessa coisa, né? Ô, professor, né? E aí chega uns assim que ele sabe que quando o professor vai perguntar, ele fala, erra, professor, me erra aí, pô. Aí eles estão lá disfarçando, o professor vai em cima. O nome disso, pessoal, em verdade, é avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela mesma avaliação que a senhora ou o senhor que gosta de cozinhar, né, quando está fazendo um cozido, o que a pessoa faz? Ela bota nas panelas, bota na panela as coisas, acende o fogo e vai ver televisão e fica lá o tempo todo. Me parece que os bons cozinheiros que conseguem fazer os bons pratos, ele sabe o que está fazendo. Ele observa o que está acontecendo, ele age conforme as necessidades, ele mexe na hora certa, abaixa o fogo na hora certa, tudo isso para garantir um resultado satisfatório. Então, é isso que é avaliação formativa, né? Então, quando nós estamos dando aula, não adianta a gente cair na formalidade de dizer assim, vocês vão ter prova dia tal, e não sei o quê, meio que dando um caminho das pedras para se cumprir protocolo, que nos afasta do aprendizado, que ensina errado as nossas crianças, ensina as crianças a estudarem somente para a prova. Uma pessoa que só estuda para a prova, depois da prova ela esquece tudo. Entenderam, pessoal? Não é essa a missão da escola. A missão da escola é colocar conhecimento à disposição do aluno, no próprio aluno. Né? Não à disposição do aluno lá no YouTube, no Google, na enciclopédia, não, no próprio aluno. Porque quando esse aluno sai daqui, vai para o Japão, vai para a Alemanha, vai para qualquer lugar, onde ele for, ele carrega o seu aprendizado permanente. E é com esse aprendizado que ele brilha, ou não, onde ele chegar. Entenderam a diferença? Então, se nós estamos ensinando algo, produzindo aprendizado, então esse aprendizado é para ficar na pessoa, começar a fazer parte dela. Não é à toa que quando a pessoa está escrevendo lá, a gente pode fazer uma metáforazinha, né? Uma comparação aí. O conhecimento está entrando aqui, está entrando nas veias. É como se alguém estivesse injetando aqui e já vai rapidamente para o sangue, para o cérebro, para o coração, tudo. Então o conhecimento ele tem que ser verificado constantemente. Não de mês em mês, de semana em semana. Essa é a avaliação pro forma, né? Mas a avaliação dos educadores, dos professores, ela não tem nada a ver com isso aí. Ela tem a ver com, eu ensinei agora,
que o ponto não existe. Ah, professor, como que o ponto não existe? Eu sei, eu estou vendo o ponto, tem um ponto de ônibus, tem, né? Oh, que maravilha, começamos muito bem. A gente jogou a semente e o solo já está reagindo, né? Então, aquele ponto ali eu tenho que explicar. Nesse momento é difícil para ele abraçar. Não tem como ele abraçar tudo, não alcança aqui, ó, não alcança, certo? O plexo, ele está complexo, ele não está permitindo esse abraço. Aí a gente vai explicando. O ponto, pessoal, vamos olhar no dicionário, é um ente adimensional. Então ele não tem dimensão. Se ele não tem dimensão, ele não pode ser mensurado. Se ele não pode ser mensurado, ele não existe, ele é só imaginação. Adimensional, não tem dimensão. Por isso o ponto é imaginação. Pessoal, quando essa criança consegue compreender isto, ela acabou de botar esse conhecimento lá no cavalinho que nós temos no cérebro, né? Que é o cavalo marinho, que nós chamamos de hipocampo, que é uma região do cérebro similar ao cavalo, por isso tem esse nome, hipocampo. É ele quem acabou de absorver, de compreender, comprimiu já está sob o domínio. Só que ali, o que aconteceu lá no hipocampo é algo rapidinho, é memória de curto prazo. Ali não é o lugar de ficar. É igual você receber os carregamentos, você fez umas compras, etc, de móveis para sua casa, e você viu lá o caminhão chegando, as pessoas chegaram e botaram tudo ali na varanda, na entrada da casa. Ali não é o lugar de ficar. E tem mais, vai ter que ter alguém que vai olhar lá e falar, ah, sim, isso aqui tá certo, é isso mesmo que eu encomendei. De repente a pessoa vê um negócio ali, não tem nada a ver com ela. Não, isso aqui, ó, pode levar de volta. É assim que o cérebro faz. Então, todos esses conhecimentos, incluindo os que foram compreendidos, que são os mais valorosos, os que foram compreendidos, porque os que não foram compreendidos já serão descartados de qualquer forma. Porque a pessoa não tem como rever, porque ela não compreendeu, se rever não sabe o que está vendo de novo. Agora, os que foram compreendidos, que é o alimento real, né, que vai envolver e fortalecer o intelecto dos nossos alunos, esse aí, o cérebro vai à noite, enquanto a criança, o adulto, seja quem for, dorme, ele vai dizer o que vai entrar na casa e o que não vai. E as coisas que vão entrar na casa vão para uma capa, que também nós chamamos de córtex cerebral. Por quê? Porque ele envolve o cérebro, é a periferia do cérebro, essa parte que está lá logo depois do osso e a massa cinzenta, é ali que vai ter que ficar esses conhecimentos. E aí vem um fenômeno fantástico, pessoal. Vem um fenômeno fantástico. O aluno compreendeu, quer dizer que ele prendeu aquilo ali, isso é importante. Agora ele vai liberar aquilo ali. Ele vai aprender, certo? A é o contrário. Então, uma coisa que está presa, ele vai aprender, ele vai soltar para que ela venha para o lugar certo. Então, eu aprisionei, eu compreendi, e agora eu vou soltar, e aí ele vai ocupar o seu lugar correto. O lugar onde tem que estar todos os conhecimentos permanentes do ser humano. Vocês entenderam as palavrinhas agora? Aprender. Muita gente não para refletir sobre isso, né? Mas as palavras são sábias, né? É você soltar aquilo que você prendeu, que você compreendeu, que você absorveu, e agora
você faz um outro fluxo de liberação, de libertação. Vai libertar para que aquele conhecimento possa livremente estar com os seus pares no lugar exato. Esse é o trabalho do ser humano, está aqui na Terra para fazer esse processo acontecer. E à medida que esse processo acontece em alta ou baixa escala, esta pessoa vai construir em baixa ou alta escala. É simples demais. Então, papai e a mamãe, sabendo disso, não tire o peso dos seus filhos. Vai lá, ajuda ele, dá água, né? Dá um lanche. Filho, está estudando sozinho, está ali penando, sofrendo, com dificuldade, de vez em quando ele vai fazer igual o professor faz, aí pá, né? Dá um murrinho assim na mesa, na hora que ele compreender, na hora que ele ficar alegre igual o professor faz na sala. Quando aquele aluno que eu falei no início, eu considerei que ele pode ser um impostor, significa que pode ser que aquele aluno que parece que entendeu, não entendeu. E se eu não for um bom professor, eu vou deixar ele ir para casa sem compreender. Então eu tenho que fazer meu teste antes. Então essa coisa, ela é altamente pedagógica. É a prevenção, é o auxílio que a gente dá para essa criança. E aí quando eu chego no aluno, e o aluno, fulano, o que é um ponto? E ele olha, não sabe, vou para o outro. O que é um ponto? Vou para o outro. Aí chego num, ele fala, professor, ponto é isso, por causa disso. Pá! Aí o professor faz aquele barulho ali e eles ficam, oh! Aí eu volto a perguntar para os que não sabiam. Todos sabem. Quer dizer que aquele aluno tem uma capacidade que foi explorada naquele momento. O professor falou, não adiantou. Quando o aluno falou, o colega falou, eu pergunto de novo e todos sabem responder. E quando eu esqueço de bater na parede para fazer mesmo aquele estardalhaço, homenagear aquele aprendizado, sempre tem um lá que fala, professor, aí limpa a mesa, aqui, faz assim, né? Aí lá vai o professor, a mão já doendo já e tudo. Aí agora eu inventei outra coisa. Inventei um carrinho, pena que ele não está aqui agora, senão eu ia mostrar para vocês. Acertou. Brilhante! Vem cá. Aí vai dar uma volta no carrinho. Aí o professor bota a mão nas costas e empurra ele. Né? O professor faz isso, conduz, ajuda, o pai e a mãe também. Aí ele vai no carrinho, ele não está nem se dando conta, mas o inconsciente dele está pegando o quanto é importante sentar naquele carrinho e dirigir. Eu não vou dirigir por ele, é ele quem dirige. Ele tem que conseguir sair na porta direitinho, sem bater na lixeira, sem bater em nada. Né? É um momento importante. É um momento que a dopamina dele já estava lá embaixo. Aí, de repente, parece que é um recreio ali, porque sai todo mundo para ver se ele vai bater, se ele não vai bater, e coisa e tal. E aí eles andam ali uns 30 segundos. Tá bom, parabéns, aprovado, pode voltar para a sala. Pessoal, a dopamina sobe. E aí, essas crianças podem ter uma continuidade no processo. Então, aquilo que eu falei sobre o impostor, se não for explicado, algumas pessoas podem não interpretar direito, mas é importante compreender que quando eu falo impostor, significa ele está se fazendo passar por aluno, mas por falta de consciência. E essa consciência a gente tenta fazer brotar o tempo todo, porque na hora que ele assumiu, ele está autônomo. E aí ele saberá até dizer assim para o colega, cara, espera aí, o professor está explicando lá. E eu já vi isso acontecer. Imagina uma figurinha pequenininha na carteira prestando atenção e o coleguinha distraído, que não está imbuído ainda dos seus deveres, vai querer conversar com ela, que está com aquele olhinho brilhando ali. Né? Eu já vi criança chegar e falar assim, calma, faz assim, ó. E aí o outro chega lá, aí para. Aí ele começa a despertar a partir dali. Vocês estão entendendo então a ideia, né? A avaliação formativa, ela tem que ser feita constantemente.
Só que eu estou hoje falando diretamente para os pais, né? Então, pai e mãe pode fazer isso também? Pode. Pai e mãe pode não interferir a ponto de tirar o peso da criança, porque é o peso que a está fortalecendo. Mas pode interferir de outras formas. Olha que fantástico. Você está lá, está vendo seu filho sentado estudando. Ou porque você mandou, ou porque ele já está imbuído dos seus deveres. Está estudando. Você não vai sentar lá e ficar... mas isso aqui está certo, está errado. Deixa ele perceber. Né? Eu sempre oriento que eles contem para o pai e para a mãe tudo que eles aprenderam. Não é para dar satisfação, pessoal. É para ele poder fazer com que aquele conhecimento compreendido seja liberto e vá para o córtex cerebral. E isto acontece quando nós olhamos a mesma coisa 2 vezes ou mais. Tem forma melhor de rever do que a gente poder compartilhar e contar para alguém? Não tem. Então o pai e a mãe podem compartilhar isso aí, pode fazer esse trabalho. E aí, filho, o que foi hoje? O que é que aquele doido do professor de arte falou para você lá? Pode falar isso, eu não fico chateado não. É assim que eu falo com eles. Né? Porque quando eles estão conversando, eu falo, pessoal, desculpa, eu estou atrapalhando o coleguinha que está falando ali. Veio para a escola só falar, só conversar com os amigos, e o professor fica igual um besta aqui querendo ensinar. Né? Desculpa, tá? Posso continuar a minha aula? Eles estão num sustinho assim, de leve, e daqui a pouco leva tempo para eles sair do equilíbrio novamente, porque eles começam a compreender. Então, papai e a mamãe pode entrar nesse barco também, logicamente. O filho está ali, né? Estudando. Estou de olho. Isso é bonito, essa monitoração assim. Estou vendo. Vai lá, prepara uma coisa gostosa, né? Um lanchinho gostoso, coisa e tal. Quando ele menos espera, bota lá. Talvez o que ele goste mais, bota lá para ele. Ou ele vai se sentir importante, né? Um CEO de uma empresa, né? Porque a mãe, com aquele amor imenso, pode ser o pai também, logicamente, vai lá e ele sente que aquele momento está sendo valorizado. A minha mãe, que estaria completando 100 anos, 6 de fevereiro, quando ela estava ainda entre nós, ela fazia umas coisinhas parecidas. E um colega meu estudar comigo. Não era jogar, não era brincar, a gente ia estudar. Como eu ia para a casa dele também. Estudar, se preparar, coisa e tal, para concurso, coisa e tal. Isso a gente tinha 13, 14 anos, já estava nessa dos concursos, para a escola militar e por aí vai. E eu não sei porquê, as mães minhas e a desse meu colega nem se conheciam, mas tinham o mesmo comportamento. Quando chegava lá, a mãe do meu colega preparava um lanche que meu Deus do céu, a gente estudava, depois tinha o lanche e voltava a estudar. Quando chegava na minha casa, a mesma coisa. Na época eu nem me dava conta disso. Mas hoje eu reconheço o quanto que isso foi benéfico. Tanto que eu estou com 64, eu não esqueço disso nunca. Né? Então, pessoal, pai e mãe pode entrar nessa? Pode, claro que pode. Mas entra não protegendo, porque não há necessidade, ninguém está agredindo, ninguém está atacando, muito pelo contrário. Escola é a segunda casa mesmo, é a segunda família. Muitas das vezes o que escapa à família, a escola resgata lá na frente. Então a escola é um instrumento que auxilia a família, né? Mas o principal motivo da escola é contribuir para que a civilização, né, que a raça humana evolua. Olha a grande responsabilidade da escola, é enorme. Então ela é confiável, sim, é confiável. E ela é mais confiável à medida que também ela se torna mais transparente. E ela se torna mais transparente quando as pessoas participam mais. Né? Uma reunião como aquela,
Podia ter mais pais, mas certamente estava envolvido em outras situações e a prioridade ficou meio assim atravessada, né? Às vezes. Mas, quem sabe, as próximas reuniões que tenham uma quantidade maior e que o formato seja tal que permita realmente brotar dali boas conclusões, boas reflexões, né? Aí eu acredito que a gestão da escola, né, saberá fazer isso tranquilamente. Então é muito importante, pessoal. Então eu vou fechar esse bloquinho aqui. Quem quiser desligar, já desliga, vai fazer o que tem que fazer também, etc. Mas quando for à noite, mais tarde, volta, vê o que o besta desse professor está falando mais ainda. Pô, será que ainda não acabou? Vou ver se tem mais alguma coisa que me interessa. Aí você volta. Quando você voltar, você vai ver o professor falar de algo muito, muito importante.